Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então estudando a Revolução Russa, né? Essa aqui foi a maior revolução socialista aí do mundo, tá? A gente viu semana passada lá como que era a Rússia antes da Revolução, o governo do czar, né? A situação precária do povo, as revoluções que já aconteciam nessa época, né? As manifestações sociais, o Domingo Sangrento, ok? Hoje a gente vai estudar as duas revoluções que aconteceram em 1917, a Revolução de Março e de Outubro, tá? Bom, esse aí que você está vendo na tela é o czar Nicolau II, ok? Ele era filho do outro czar Alexandre III, mas esse que comandava a Rússia aí no século XX, tá? E esse cara aí, com a Rússia em situações precárias financeiramente, ele fez com que a Rússia entrasse na Primeira Guerra Mundial para ajudar países como a França ali, né? E a Rússia, logicamente, em situações precárias, o exército sem mínimas condições, com poucas armas, né? Poucos insumos, né, que o exército precisa para estar numa guerra, né? E o exército, então, muitos deles começaram a desertar, a ir embora nessa época, porque não tinha condições de luta, né? E formou-se, então, uma grande revolta no país por conta dessa situação. Um país em situações precárias e o líder maior da nação, em vez de cuidar do povo que estava sofrendo, queria mandar um exército que custa caro, né? E mandou o exército para a Segunda Guerra. Então o pessoal fez uma baita de uma revolução novamente lá, saíram para as ruas, várias manifestações. E enfim, em março de 1917, Nicolau II, ele deixou o poder, né? Ele se tirou o poder de forma mais pacífica, com medo que fosse retirado de forma violenta, e entregou o poder na mão dos mencheviques, ok? Aí o que aconteceu? Os mencheviques assumiram o poder, inaugurando a República Democrática Burguesa e o governo provisório, comandado primeiro por Georgy Lvov e depois por Alexandre Kerensky, que vocês estão vendo aí na tela, esse Zé bonitinho aí, tá? Mas em abril de 1917 ocorreu uma assembleia bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, que apresentou suas ideias no processo revolucionário, né? Ele tinha algumas propostas, né? Chamada Teses de Abril. Ele defendia que a Rússia saísse imediatamente da guerra, a tirada da Rússia da guerra, distribuição mais justa de propriedade, outras coisas mais, né? Condições de vida para as pessoas, né? Trabalho, essas coisas. E em outubro, então, eles tomaram o poder dos mencheviques. Então, os bolcheviques, liderados aí por Vladimir Lenin, tomaram o poder da Rússia, ok? Essa se chamou a Revolução de Outubro de 1917. Então, foram duas revoluções só esse ano. A Revolução de Março, que foi liderada pelos mencheviques, e em seguida a Revolução de Outubro, onde os bolcheviques tomaram o poder na Rússia, ok? Bom, os bolcheviques que tomaram o poder, eles eram liderados aí principalmente por esses três camaradas, né? Assim que falam, o pessoal dos comunistas, camarada fulano, camarada ciclano. Então, o camarada Trotsky, esse bigodão aí que está à esquerda. Depois o camarada Lenin também ajudou, né? Ele era secretário o camarada Stalin, quer dizer, que era secretário de Lenin, que depois se tornou o grande ditador, né? E o camarada Lenin, então o camarada Trotsky, camarada Stalin, camarada Lenin, esses três fulanos aí que lideraram a Revolução Bolcheviques, né? Que mesmo assim o povo ainda ficou descontente por causa que Lenin não conseguiu colocar algumas propostas ali por causa da falta de recursos. Aí foi que se criou um outro exército, assim, um pouco a favor do czar, né? Que era o exército branco, com o ideal de derrubar esse regime bolchevique, tá? Então, e os bolcheviques criaram ali o Exército Vermelho, liderados por Trotsky. Foi uma briga lascada, uma guerra lascada entre eles lá, tá? E o Exército Vermelho com certeza venceu, né? Mas a gente tem muita coisa para ver sobre a Revolução Russa, como se desencadeou, como que foi depois o governo
né, os governos que vieram para frente, Lenin, aquela situação lá de ditadura. A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Mas é importante que você faça a sua atividade, pessoal. Faça a pesquisa que eu deixei no WhatsApp, coloque lá no Google Classroom. Tá? Estamos já acabando o ano, é importante você se empenhar, botar as coisas em dias. E que Deus abençoe e tenha um bom dia, gente.